Falem amigos vascaínos, estamos aqui para mais um Vasco TV com você, Leozinho Cruz de Malta. Você tá de volta, Alexandre? Voltou num dia especial. Não, ainda vou, depois nas cabeças eu falo mais um pouquinho sobre o Campeonato Brasileiro. Então tá bom. Isso aqui, ó, tô por aqui com o Campeonato Brasileiro. Pessoal, lembrando sempre de se cadastrar lá no YouTube, nosso site oficial, nosso canal oficial do YouTube, receber na sua casa aí direto o programa sempre na íntegra. E para você que é vascaíno de verdade, que pediu desde o primeiro programa, a gente está chegando aqui com um presente de Natal maravilhoso, de final de ano. Não é nem de Natal, é um presente de final de ano, sensacional. Edmundo, meu garoto, prazer te ter aqui, cara. Prazer todo meu. Porra, sensacional. Desculpa a demora. Mas foi por motivo de força maior. Não, mas você está em São Paulo, eu sempre dei a explicação aqui, que você está começando uma nova carreira aí, uma nova empreitada, né, como comentarista. Já tem uns 2 anos, né, você estava falando pra gente. 2 anos e 5 meses, né? Pra falar a verdade que eu não posso esquecer da Rede TV onde eu comecei, né? Acho que, em gratidão, acho que é uma das piores coisas do ser humano. Né? Sou sempre grato a todo mundo. Mas realmente estou há 2 anos na Bandeirantes e agradeço muito a Deus porque parar de jogar é difícil pra caramba. Eu acho que é mais difícil do que começar. Você tem uma rotina, tem uma adoração, tem uma grana que você ganha, depois você para, depois você não sabe mais fazer nada, como aconteceu comigo, eu não sabia fazer nada, eu achava que era esperto, inteligente, mas graças a Deus apareceu a televisão e eu estou muito contente e espero que o torcedor vascaíno pelo menos esteja também. Tá, não, o torcedor está com você, o que a gente queria saber um pouquinho do time do Vasco que você conseguiu acompanhar aí desde o início do ano, o que você acha que que o Ricardo tenha conseguido implementar no time do Vasco, já que a gente teve um começo tão ruim e com a chegada dele o time tenha criado uma identidade, mesmo após o fatídico fato dele lá. Cara, você começou muito bem, assim, começou pelo Ricardo. Eu trabalhei com o Ricardo foi meu treinador no Fluminense, não obteve êxitos dentro do campo, conquista, essas coisas, mas uma pessoa fantástica, formidável, uma pessoa de bom trato com o grupo, e foi exatamente isso que fez com que o Vasco crescesse dentro da competição. Claro, a chegada do Diego Souza, do Éder Luiz, Felipe Bastos, Alexandre, dos jogadores super importantes que ninguém faz omelete sem ovos, mas eu acompanhei muito de perto. Essa foi do Omelete, foi de comentarista. Eu acompanhei muito de perto o primeiro turno a Taça Rio, né? A Taça Guanabara, para falar a verdade, do Campeonato Carioca, quando o Vasco ainda tinha alguns jogadores e o comando do PC Guzmão. Nada contra as pessoas, porque o Carlos Alberto é meu amigo. O PC é meu amigo, a pessoa que eu trabalhei no Vasco desde quando Vascaíno. Eu subi. A gente bateu um papo com ele. É um cara excepcional, só que começou a ter um conflito de egos, sei lá, de vaidade, com o Felipe também. Eu acho que isso, o treinador, o mentor, o que gerencia isso tudo, ele tem que ser um cara diferenciado. Eu acho que o Ricardo é esse cara diferenciado. Consegue administrar bem, por exemplo. Um dia o Juninho fica no time titular e o Felipe vai para o banco, outro dia o Felipe entra no titular e o Juninho vai para o banco. Eles saem com 15 minutos andaram saindo com 15 minutos do segundo tempo e não ficavam chateados, porque você Esse que é o diferente, antever, né? Você conversa antes. Eu estou falando porque, não que eu convivi com o Vasco diretamente, mas eu convivi com ele há alguns anos atrás e sei que lá atrás ele já fazia isso e deu muito certo. Então tenho certeza que ele fazia no Vasco da Gama. Então assim, no geral, o que eu percebi, a vitória é do conjunto, de todos. Cada um abrindo mão em algum momento em prol do resultado maior que é o grupo. O Vasco voltou a realmente disputar título, né? Ele entrou em campeonato para disputar de fato, assim, né? Eu acho que assim, tem muito dedo do Roberto, né? Do marketing, do Rodrigo Caetano. Mas assim, é um trabalho em conjunto. A gerência de tudo isso, eu acho que é do Ricardo Gomes e depois do Cristóvão, né? Você viu os jogos finais, onde é que você estava? Você ficou muito nervoso? Como é que foi esse processo aí? Como é que foi Curitiba foi uma pressão, passar por esse campeonato assim, trabalhando lá dentro da cabine? Então, eu faço todos os eventos do Rio, né? Tudo que vem para o Rio, todos os times do Rio. E aí, conforme foram passando
as fases, eu só fazia o Vasco. E chegou um momento da competição que não tinha nenhum time de São Paulo, só tinha isso, e o Vasco passava para todo o Brasil, né? Porque eu era no evento único. E eu realmente sofri bastante. Graças a Deus eu não fui a Curitiba, mas não graças a Deus porque eu não queria ver o Vasco ser campeão de perto, mas é que ao vivo a aflição é maior. Quando você está no estúdio, a aflição é menor e você pode, fora do ar, dar um chute na mesa por baixo para... Tá ninguém te vigiando. Né? Sem ter o pessoal vigiando. Mas assim, eu acho que o Vasco fez uma competição impecável, foi muito bem. E... O que você acha que faltou para ganhar os 2 títulos? Enfim, dá para entender isso? Tem uma justificativa? Não, a minha opinião é que faltou elenco. Principalmente um jogador para substituir o Éder Luiz. Mas tem? Por quê? Não, por quê? Porque quando você tem uma estratégia de jogo, você se fecha, o Vasco era assim. Tem 2 passadores excepcionais, o Felipe e o Juninho. Então, quer dizer, você se fecha, você tem um matador que é Diego Souza, tinha os jogadores de área que, ora foi o Elton que se destacou, ora foi o Alexandre, e eles acompanhavam, conseguiam acompanhar bem a velocidade do Éder Luiz. Os 2 laterais, quer dizer, o lateral, o Fagner, porque depois o Ramon foi embora e... O Gilmar segura a onda lá, mas... Não conseguiu um substituto, aí o Julinho até teve alguns bons jogos, mas o que eu quero dizer é o seguinte, quando você tem uma estratégia de roubar a bola no seu setor de meio campo, explorar a velocidade pelos lados do campo para a chegada dos atacantes, né? Porque na verdade o Diego Souza ele é mais atacante até do que o Éder Luiz, porque o Éder Luiz voltava, ajudava, só que ele tinha um sprint muito forte, então ele saía pelos 2 lados. Quando você perde um cara desse por contusão e ele jogou a maioria das partidas, quase não se machucava, você perde ele, você perde a sua jogada diferença. forte, né? Ou você muda seu esquema. Sim. Não foi o que o Cristóvão fez, ele não mudou o esquema e ficou refém de um substituto que não tinha. Que era para ser o Leandro. Mas ele já não é mais esse jogador, não tem essa velocidade. Não é há muito tempo. Talvez o Bernardo tivesse, mas o Bernardo... Não tem velocidade. Por característica, eu acho até que ele tem velocidade, mas por característica individualista, que não é o caso do Éder Luiz. O Éder Luiz é um jogador que já tem na consciência dele que ele tem que chegar à linha de fundo e preparar a jogada para o atacante. O Bernardo é meio Edmundo. Ele é né? meio Edmundo. Ele faz umas embaixadinhas quando der para fazer e tal, toca o terror. É verdade, até na rebeldia. Mas eu, durante muito tempo, quando eu joguei com o Evaí no Palmeiras, eu jogava praticamente para ir na linha de fundo para criar jogadas para ele. O Bernardo é de condução de bola, ele tem a velocidade, ele tem vigor físico, ele faz gols até mais do que o Éder Luiz, tanto que é um dos artilheiros, ou é o artilheiro do Vasco no ano, mas ele não tem essa característica de ir no fundo e cruzar. E aí eu não consegui um substituto para o Éder Luiz e por isso eu acho que deixou escapar, por exemplo, a vitória frente ao Corinthians, que naquele momento abria 5 pontos. A vitória em cima do São Paulo também daria para o Vasco uma liderança, que naquele momento o Vasco ficou em segundo. Então tudo isso eu acho que atrapalhou e eu fiquei muito frustrado, assim, eu gostaria muito de ver o Vasco, até para dar uma lição de moral aos outros times que ganham Isso é importante. a Copa do Brasil e que largam a competição, como foi o Santos que ganhou a Libertadores e ficou só com o pensamento no Mundial de Tóquio. Mas dá para chegar no final do ano, assim, o jogador jogar quarta-feira, fim de semana, 2 competições ao mesmo tempo, realmente dá? Competição de 9 meses? Ou você acha que, se você fosse o dirigente, o carro tá vago lá, Edmundo, mas se você entrasse lá agora para o ano que vem, como é que você ia fazer? Você ia chegar e, galera, não dá, cansa muito o time, ou a gente tem um elenco que realmente 22 titulares, ou não? Eu acho que você tem que ver as suas necessidades internas, né? Se você tem grana para contratar 2 jogadores em cada posição, eu sou do futebol antigo, que os clubes lançavam muitos jogadores, revelavam muitos jogadores, então eu acho que às vezes é melhor você ter
um moleque da base que tem um nível inferior um pouquinho, assim como o Jonatas, por exemplo, que eu acho que ele é um bom jogador, acho que ele seria um bom substituto para o Éder Luiz, mas não que ele fosse jogar o mesmo futebol do Éder Luiz. Não dá para esperar. Por isso, um é Éder Luiz, o outro é o Jonatas, com todo respeito. Mas, assim, em termos de custo e benefício, acho que vale a pena você ter um jogador da base que te custe pouco e que possa te dar um resultado em 2, 3 partidas durante um ano. Não, a torcida tem mais paciência também, por mais coisas loucas que o cara faça em campo. A torcida normalmente tem mais paciência quando o cara é da base, que o cara já vem, é uma prata da casa, quando é um cara que foi comprado para jogar um campeonato. Isso eu já vi durante muitos anos acontecer. Apesar do pessoal pegou muito no pé do Alan esse ano, acho que... Mas mesmo assim, pegando, já era para ter feito... né? Se fosse um cara de fora, já tinha... Queimado ele, né? Não, o Alan melhorou muito. Não, o Alan, eu tenho um amigo meu, Ceará, vascaíno doente, vai todos os jogos, Cristiano, né, o nome dele, e eu tava fazendo os últimos jogos aí que o Alan foi bem pra caramba, ele, tá calando a minha boca, não sei o que. Eu mandava mensagem de volta. Tá vendo? Ele joga bem, ele é bom jogador. Porque tudo, cara, é você tentar tirar do cara o que ele tem de melhor, sabe? Você não pode... Se você botar o Diego Souza na zaga, ele vai ser um fiasco, né? Então, agora, o Dedé na área, no escanteio, ele é importante, ele é bom. Então você tem que tirar do cara... Ultimamente, o que ele fizer, ele tá bem. Você tem que tirar do cara o melhor. Eu acho que o Alan, ele foi sacrificado, as pessoas não entendem. Jogou a Copa do Brasil inteira na lateral, sabe? Nunca tinha jogado. Nunca tinha jogado, mas jogou com muita vontade, com disposição, com garra. Eu acho que esse é o espírito de um clube. Eu acho que foi muito longe na Copa Sul-Americana, em função da maioria, com exceção do jogo da Universidade do Chile, que o Vasco jogou completo entre aspas, né? Porque perdeu o Diego Souza no primeiro jogo, o Éder Luiz não jogou, acho que o Juninho ou o Felipe, um dos dois, não jogaram. Então aí você perde 50% do time, mas a competição, a Sul-Americana, atravessou, assim como o início do Campeonato Brasileiro, com um time reserva. E, na minha opinião, um time, até certo ponto, limitado. Pessoal, vamos numa pausa aqui rapidinho no bate-papo para a gente dar uma conferida nas melhorias e as obras que estão rolando aí em São Januário. Vamos ver o VT? Em 2011, São Januário passou por um verdadeiro banho de loja. E no ano que vem, as coisas vão continuar. A Colina Histórica está passando por diversas obras e já no começo da temporada, o estádio receberá o melhor gramado da América Latina, um placar totalmente moderno e a troca dos alambrados por vidros em volta do campo. As obras estão a todo vapor, a grama já está sendo plantada, assim como os vidros ao redor do gramado. Devido às obras na Colina Histórica, o Vasco não jogará em casa na estreia do Campeonato Estadual. O time vascaíno deve mandar seu jogo em Volta Redonda. Todo mundo teve lá, viu como é que tá, todas essas mudanças que o Vasco está implementando. Inclusive agora eles vão botar vidro. Não vai ter mais grade agora, só vidro. Negócio fino, hein? Eu fiquei bem impressionado, positivamente. Já tinha ido no vestiário e realmente tinha visto que uma mudança radical. E eu fiquei muito impressionado com o que eu vi. Não só com a loja, que ficou maravilhosa, ficou muito bonita mesmo. Acho que o torcedor vai ter muito orgulho em entrar ali, comprar os seus produtos oficiais, é super importante, né? Só ajuda o clube quando você compra produto oficial na loja do clube. Você está ajudando diretamente. Dia de jogo vai estar aberto. Mas as obras, assim, quando eu fui ainda não estavam prontas, mas pelo que o vice-presidente lá me mostrou, vai ficar realmente lindo. E eu, particularmente, adoro ir a São Januário, acho que é um lugar maravilhoso para assistir. É acolhedor. Melhor ainda para jogar. Mas a grama vai ficar boa lá. Me disseram que vai colocar a melhor grama do mundo aí. Então vamos botar a festa lá, festa lá, despedida, São Januário, tudo repaginado. Cara, essa é uma pergunta que todo mundo me faz pelo Twitter. Para falar a verdade, a gente está com todo o projeto pronto, com tudo. E o que está faltando de verdade é a data. Porque o Vasco sempre é o mais importante, os campeonatos,
Não deve ser um parque de diversão. Né? Então tem que sobrar uma data com tempo aí pra gente escolher um adversário, na verdade... Falaram até de ser um jogo oficial, rola essa possibilidade, não, né? No projeto que o Roberto me deixou bem à vontade para elaborar um projeto e trazer. Eu acho que eu pensei dessa forma, esse torcedor aí achar que tem que ser diferente, a gente muda, mas o Vasco vai disputar Libertadores. Né? Qual foi o jogo que eu mais gostaria de ter jogado na minha vida? Era o jogo contra o Barcelona de Guayaquil, que foi o jogo que o Vasco conquistou a Libertadores, que era aquele time remanescente de 97, que conquistou a Libertadores. Aí eu pensei em trazer o Barcelona de Guayaquil e fazer antes, na verdade era nesse final de ano, fazer um jogo preparando o torcedor do Vasco para a Libertadores do ano que vem. E aí com o time titular e eu, claro que não tão pesadinho quanto eu tô, por isso que eu falo corridinha na praia, de calendário. Até dar uns treinos lá com o pessoal, para conhecer, me adaptar e poder conseguir jogar, porque eu quero jogar, na verdade vai fazer pose só, né? Chega lá e acenar pra galera, não, Miss Universo, né? ter uma impressão positiva em função da última partida que eu joguei. Eu acho que aí cabe a equipe lá da Vasco TV para suprir essa necessidade do Vasco ali no segundo tempo. Claro. E aí tá a ferrado, gente tá com problema de calendário, né? Em função do Vasco estar na Libertadores, tem o Campeonato Carioca. O Campeonato Carioca de 2012 começa um pouquinho depois, os outros anos começavam 16, 17, 18. Esse ano vai começar dia 21 ou 22? 22, o Vasco joga dia 22. 22, então complicou um pouco mais, mas a gente está tentando achar uma data que encaixe ali numa quarta-feira dessa, que não atrapalhe o calendário do Vasco, e a gente mostra ali, faça uma prévia do que pode ser a Libertadores de 2012. E aí, cara, eu fico livre para comentar quando eu estiver comentando e torcer quando eu não estiver trabalhando. E uma coisa, o que você, isso na visão do Edmundo, tem algum bom nome para 2012? Para vir aí, para somar para esse elenco, algum jogador que você tenha percebido nesse ano que você trabalhou aí, observando muito melhor até outros clubes, né? Porque você como comentarista agora, vendo outros jogos e participando mais dessa realidade. Em função da falta do Éder Luiz, eu acho que um jogador como o Vargas, não necessariamente precisa ser um jogador agudo, de velocidade pelos lados do campo, que finaliza bem, que faz gols. Eu acho que de repente... Porque o ano de 2012 vai ser um ano muito positivo para os clubes no futebol brasileiro. A grana da televisão, os direitos de televisão são bem maiores do que todos os outros anos. Então você vai ter a possibilidade de gastar um pouquinho mais. Por que eu estou dizendo isso? O Vasco vai só, na minha opinião, ter que manter esse grupo. E aí contratar pontualmente um ou outro. O Vasco não precisa sair contratando 5, 6, 8, 10 jogadores. Se conseguir manter esse grupo que está aí com 2 ou 3 peças, na minha opinião, fica com um dos melhores times do Brasil. Os clubes recebiam X e vão receber 3X. Já muda o patamar, né? Então, assim, não é um time que precise de 10 contratações. Eu acho que, na minha opinião, precisa de 2, 3 no máximo. E a terceira, eu até sou meio suspeito, porque na terceira seria um centroavante que a torcida quer. Mas, cara, a gente vai rodar e não vai caber na mão aqui o número de jogadores que chegariam no Vasco e dariam conta do recado. Verdade. Entendeu? Tá difícil, né? Tá muito difícil, a posição talvez com maior dificuldade. Talvez aí quem bobeou aí, que o Borges, por ter sido artilheiro do Campeonato Brasileiro, estava livre lá no Grêmio e o pessoal bobeou, mas cara, se você achar outro, você vai achar. Você acha o Adriano, que não está na sua melhor forma física, você acha o Fred, que não é inviável a saída dele do Fluminense, Luiz Fabiano, Leandro Damião, enfim. E o resto não faz diferença. O resto nós temos. É verdade. Ô Edmundo, tu consegue definir o que é o Vasco para você? Sei que é pergunta clássica, mas não posso deixar de perguntar. Isso é uma pergunta difícil, mas... Cara, a minha vida é
entrelaçada ao Vasco, assim. Eu não consigo me ver sem o Vasco. Primeiro porque sou muito grato, eu cheguei ao Vasco aos 8 anos, saí com 38. Quase 8 e quase 38, então foram 30 anos. Eu chego lá, eu conheço porteiro, conheço faxineiro, conheço roupeiro, massagista. Fiquei muito triste agora com a morte do Santana. Enfim, eu conheço todo mundo. O fato do Vasco é ruim por um lado, mas é ótimo por outro. Treinar ali em São Januário é maravilhoso. Algumas vezes, eu fui muitas vezes a campo, muitas, pelos funcionários que me encontravam ali e a gente precisava ganhar o jogo para ter 60% da renda, para poder pagar o salário dos funcionários. Assim, não que eu seja legal, maneiro, enfim. Eu nunca fiz nada para mostrar nada para ninguém, ou para ser bonzinho, muito pelo contrário, eu nunca fiz questão disso. Mas quando você tem uma harmonia, você tem uma simpatia, você tem um carinho por uma pessoa, você acaba fazendo por ela. Sim. E assim, eu não sei dizer, mas o Vasco para mim é minha vida, minha história, sei lá, meu tudo. Assim, eu sou eternamente grato ao Vasco por tudo que sou e tudo que tenho. A gente vai dar uma pausa aqui rápida, que a gente precisa de parceiros e a gente conta com os cartões Bradesco do Vasco da Gama. A gente vai mandar fazer um para você, bonitinho, com limite, sem limite, tá? Não, com limite. Agora tem que ter limite. Cartões Bradesco do Vasco da Gama, segue aí. Você que é vascaíno de verdade, agora tem um jeito muito fácil de dar o seu apoio ao Gigante da Colina e ainda contar com muitas vantagens. Com o cartão de crédito Bradesco Vasco, você contribui com o seu time e ganha muitos benefícios, porque com ele você paga suas compras em até 40 dias, financia despesas no crédito rotativo, faz saques de emergência no Brasil e exterior, parcela suas compras e faturas em até 12 vezes, concorre a R$10 mil toda semana com o seguro super protegido premiável Bradesco. E parte da anuidade do cartão é revertida para o seu time de coração. Você faz suas compras, ajuda o seu clube e ainda mostra para todo mundo que é um verdadeiro torcedor Cruz Maltino. Ser campeão é levar o amor pelo Vasco no peito e no bolso. Ligue agora mesmo para 0800 728 1003 e peça o seu cartão de crédito Bradesco Vasco. Seja sócio, o Vasco é nosso. E Edmundo, voltando aqui, qual foi o teu momento mais marcante? Muita gente ouve você falar, mas normalmente está alguma entrevista que você já tenha dito. Aqui é o teu papo direto com o torcedor do Vasco. Cara, vou falar do Vasco, para mim tudo é marcante. Né? Desde a minha estreia, dia 26 de janeiro de 92, em São Paulo, contra o Corinthians, o Vasco ganhou de 4-1, que foi a primeira grande emoção que eu vivi assim, ao lado do torcedor, né, do Vasco. Mas assim, com certeza a minha maior emoção, os gols contra o Flamengo são super importantes. A dancinha super emocionantes. entrou pra história. Cara, são danças que eu vejo hoje me envergonha. Não, talvez me seja vergonha. Pô, foi maravilhoso aquilo. Porra, porque o Gonçalves lá. completamente de intuição, assim, não teve nada nunca, nem nada programado. Os gols contra o Flamengo, que acho que o torcedor nunca esquece, mas eu assim, eu sinto muito lisonjeado de ter entrado em São Januário com outras camisas, que às vezes é inerente à nossa Profissão. à nossa vontade, ao nosso desejo, faz parte da profissão. É chegar em São Januário com outra camisa. Ter o nome gritado mesmo ter assim. o nome gritado pela torcida do Vasco, isso pra mim é a coisa que mais me emociona. Mas em 97, foi um ano especial, né? Naquele jogo contra o Flamengo até, porra, tu ajeitou bola batendo nas costas, o Nino deu aquele lançamento, porra, deu tudo certo. Não, assim, cara, assim, acho que o futebol ele é uma série de detalhes. E quando você está contente, está feliz, você tem uma harmonia,
ninguém dá aquilo que não recebe, né? Se você dá aquilo que você recebe, se você é simpático com alguém, esse alguém vai ser simpático com você. Se você é carinhoso com alguém, esse alguém vai ser carinhoso com você. E eu acho que o Vasco teve isso, teve uma harmonia perfeita, de fora para dentro e de dentro para fora. E assim, nós não tivemos nenhum problema, cara. O Lopes conduziu bem pra caramba aquele grupo, tínhamos vaidade. Eu era vaidoso, sempre fui. Sempre Era fui chato jogar com o egocêntrico. Edmundo? Jogar do lado do Edmundo? Mas sabe o que acontece? A idade é uma coisa super importante na vida, cara. E assim como em 92 eu escutei 9, entre 10 jogadores que jogavam comigo, 9 me falavam, tem que passar a bola, tem que passar a bola, tem que passar a bola, e eu não escutava. Depois eu escutei uma coisa lá na frente que com o tempo eu fui botando na minha cabeça, e foi até o Lopes que me disse, que eu sou eternamente grato a ele. Ele me disse que eu queria que todo mundo fosse igual a mim, que eu desse a bola redonda e recebesse redonda. E nem todo mundo tinha a minha capacidade. Depois que eu escutei isso do Lopes, comecei a pensar sobre isso, passei a ser mais flexível, mais tolerante, mais amigo. Eu tinha vaidade até certo ponto, mas eu sabia que precisava de todo mundo, eu sabia que eu precisava deles, que sozinho eu não ia conseguir fazer nada, entendeu? Então a gente era um grupo assim, de molecada, de jovem, mas que, porra, era um grupo unido pra caramba. São pessoas que se gostam, que se admiram, que se encontram. Eu, pelo meu lado profissional, eu amo o Vasco, amo, sou eternamente grato, assim, não tenho nenhuma vergonha. E eu acho que eu me dei bem na minha vida, na minha carreira, não tenho rejeição, vou aos estádios trabalhar, não tenho rejeição. Não tem nenhuma torcida querendo me bater ou coisa parecida, porque eu sempre fui verdadeiro. Eu quando cheguei ao Flamengo, eu falei, eu sou Vasco, mas vou honrar a camisa do Flamengo. Honrou no banheiro de casa. Honrou em alguns lugares. Não, eu não conseguia, sinceramente, mas eu profissionalmente formou lá o pior ataque do mundo. Tentei fazer o melhor. Mas acho que a verdade ela tem lado bom e lado ruim, entendeu? Eu acho que você ser sempre, verdadeiro né, com o torcedor, eu acho assim, tudo que a torcida do Vasco me dá de retorno é pouco. É pouco, assim. É o que ela me dá pelo que eu fiz. Eu fiz nada, assim, sabe? Eu gostaria de ter feito muito mais. Que acha, eu gostaria de ter feito muito mais. Eu gostaria de ter jogado a minha vida inteira no Vasco, assim, mas infelizmente não. Eu digo pouco, assim, não me queiram mal, a manifestação é maravilhosa, mas eu queria ser. Eu não queria ser o maior ídolo do Vasco, não tenho esse sonho, nunca tive essa pretensão. Muito pelo contrário. Mas eu queria ter sido mais importante na história do Vasco. No caso, você quis dizer que você fez pouco e a torcida te dá muito. Muito, né? Exatamente. Pelo que você fez. Se você tivesse feito o que você gostaria de fazer... exatamente. Eu acho que é exatamente isso. É emoção. Me emocionei. Tá bom, cara. Pô, muito obrigado. Acho que fechamos com chave de ouro esse ano, Edmundo. Com certeza 2012. vai ser o programa mais bombado aí. Obrigado por receber a gente. A gente sabe que a gente tá aqui no escritório do Edmundo, bombando aqui, telefone Mudamos tocando. a vida dele aqui no dia. Obrigado, cara. Eu fico emocionado aí quando falo do Vasco, porque um sonho de criança se tornar uma realidade, assim. Eu não tive outros sonhos, assim. Eu só tinha um sonho: jogar com a camisa do Vasco. Conseguiu. Deu certo. Realizei. Valeu. Gente, grande ano aí, 2012. Vai ter programa. É isso aí. A gente vai estar com você que é vascaíno de verdade. Valeu. 2012 Bom fim de ano aí. Até ano que vem, galera. Aqui, Valeu.